Chegamos no nosso episódio número 5. Esse é o Entre Linhas e Emoções. É um espaço de leitura, pausa e escuta. Um convite para atravessar palavras com calma e sentir o que elas despertam em você. Hoje vamos iniciar juntos a leitura do episódio de número 5. Vamos começar. Agradando pessoas impossíveis de agradar, curando a inadequação. Uma vez, um rapaz que era como um filho para mim e para o meu esposo, contou-nos uma história sobre sua adolescência. Ele foi criado próximo a uma casa de eventos muito grande no Colorado. No dia anterior a algum show, a equipe colocava cones de construção de cor laranja fosforescente por toda a pista, para ajudar os atendentes a direcionarem o fluxo de carros por aquela estrada interiorana mais facilmente. Ele e seus amigos tiveram uma ideia não tão brilhante de reposicionar os cones só por diversão. Eles esperaram os trabalhadores irem embora e então arrastaram os cones para uma outra colina, criando um novo caminho. Então eles se esconderam por detrás de alguns arbustos para observarem o que aconteceria. Completamente alheios ao fato de que seguiam na direção errada, o público prontamente seguiu o novo caminho traçado pelos cones, chegando até uma colina sem saída, bem longe do evento. Sem ter por onde escapar, formou-se um engavetamento. As pessoas buzinavam e gritavam umas com as outras, então as luzes das sirenes foram vistas e a polícia chegou. E pasmos começaram a distribuir multas. Em meio ao caos, os rapazes se assustaram. Concluíram que seria melhor fugir dali e correram para casa para se esconder. Mal pude me conter, e comecei a rir ao ver seu olhar consternado enquanto ele recontava a história e o resultado desastroso que teve. Podemos concordar que essa não foi sua melhor ideia, mas a história oferece uma boa conclusão. Não é porque o caminho parece ser legítimo que todos devemos seguir por ele. Olha isso. Pegue essa lição dessa frase, dessa leitura aqui agora, querido ouvinte. Vou repeti-la para você. Olha, não é porque o caminho parece ser legítimo que todos devemos seguir por ele. Quando crianças, seguimos fielmente os caminhos que os adultos estabeleceram para nós. Era assim e pronto. Até mesmo se os cones nos levassem para a colina errada. Sempre que eu desagradava a mamãe, ela recitava um poema para mim. Olha o poema. Havia uma menininha com um cacho enroladinho, bem no meio da testa, bem certinho. Quando era boazinha, era um doce encantador, mas quando era malvada, dava até pavor. Desesperada para provar que eu não era uma criança apavorante, tornei-me uma pessoa que vivia para agradar aos outros. Tracei esse caminho perigoso com frequência, mas não importa o quanto eu tentava, sempre acabava do mesmo jeito. Ela continuava infeliz. Minhas tentativas de conquistar a aprovação da minha mãe, onde simplesmente ter sua atenção, eram rechaçadas ou ignoradas. Sentia-me como a mulher descrita no Evangelho de Marcos, que derramou seu unguento precioso sobre a cabeça de Jesus, enquanto os outros retrucavam que seu presente era um desperdício. Como poderia saber naquela época que nada que eu fizesse seria suficiente para a mamãe? Naquele tempo, ela ainda tinha uma alma ferida
E apesar de eu ter me responsabilizado por sua felicidade, verdadeiramente eu não era responsável. Ao tentar agradar a mamãe a todo custo, desenvolvi uma crença enraizada na codependência. Só estou bem quando ela está bem. Visto que meu bem-estar dependia do seu, eu vivia para fazê-la feliz. Devido às turbulências em sua alma, eu nunca entenderia que tal tarefa seria impossível de realizar. Lembro-me das praias cristalinas da Flórida, com aquela faixa aparentemente infinita de areia branca que se estendia por quilômetros de distância. Deitava-me sobre a minha toalha depois de nadar, olhos cerrados, tomando sol, sentindo o calor agradável e o sal arder levemente na pele enquanto eu secava. Podia ouvir as ondas do mar batendo na encosta da praia e as gaivotas divertidas chamando umas às outras. Repentinamente, quando eu menos esperava, senti bater um frio. O céu escureceu e um trovão soou enquanto uma tempestade se aproximava de nós. Sem tempo de recolher minha toalha, a chuva começou a cair torrencialmente. Corri para me abrigar, tremendo de frio debaixo de uma árvore. 1 minuto quente e aconchegante, no seguinte deplorável. Isso exemplifica o quanto que os humores oscilavam em nossa casa. Na vida adulta, eu inadvertidamente escolhi relacionamentos com pessoas temperamentais, sempre com o mesmo objetivo: agradá-las. Não percebia que tentava corrigir um relacionamento nuclear do passado que havia dado errado. Da mesma forma, nenhum dos meus esforços eram suficientes. Isso é como o ditado antigo sobre posicionar corretamente a pedra angular de um prédio. Se a pedra angular não for posicionada com precisão, toda a estrutura correrá o risco de desmoronar. Com os meus relacionamentos iguais à Torre de Pisa, reconheci a necessidade de examinar minha pedra angular. Ao fazê-lo, descobri a mentira que estava lapidada nela. Sou malvada de um jeito apavorante e preciso provar que não sou. Esse era meu pensamento. Em todos os meus relacionamentos, eu começava com um déficit. Isso era uma receita pronta para um desastre. Não é de se surpreender que estivesse sempre correndo atrás do prejuízo, me exaurindo enquanto tentava agradar as pessoas. Meu valor próprio não podia mais ser determinado por essa mentira ou por pessoas para quem nada do que eu fazia era o suficiente. No Evangelho de Mateus, Jesus conta uma história sobre 10 mulheres que aguardavam o noivo chegar para o banquete de casamento. Culturalmente, o noivo surpreendia a noiva com sua chegada. Imagino que isso não cairia muito bem nos dias de hoje. De qualquer forma, os convidados deveriam estar preparados para qualquer imprevisto, inclusive atrasos. Os símbolos de seu preparo eram suas lamparinas e o azeite. 5 delas chegaram com suas lamparinas cheias até o topo com azeite, e mais uma quantia extra, caso levasse mais tempo do que o planejado. Isso exemplifica a imagem de pessoas saudáveis. Elas assumem suas responsabilidades com seriedade, preparam-se para situações inesperadas e não esperam que ninguém mais resolva nada por elas. Elas entendem que, ao falharem em fazer sua parte, elas estão sobrecarregando outras pessoas desnecessariamente. Elas fazem seu trabalho crendo que a celebração valerá a pena no final. Jesus chama essas pessoas de sábias. As outras 5 mulheres chegaram com somente uma lamparina. Quando o noivo demorou mais do que o esperado, o azeite delas se esgotou. Ao invés de assumir a responsabilidade pelo seu despreparo, elas fizeram o que as pessoas emocionalmente instáveis fazem. Elas foram para aquelas outras que tinham cumprido seu trabalho e demandaram que lhe dessem um pouco do seu azeite.
Em outras palavras, elas concluíram que os outros deveriam resolver um problema que elas haviam gerado para si. Jesus chama essas mulheres de tolas. Isso exemplifica pessoas que não são saudáveis, exigentes, presunçosas, esperam que outros realizem o seu trabalho. Esta é a lição. Não somos responsáveis pelo bem-estar emocional dos outros. Certamente podemos apoiar e amar as pessoas, mas o vazio que elas sentem só pode ser preenchido através de tempo gasto na presença de Jesus e cura interior. Somos responsáveis somente pelo azeite que enche as nossas lamparinas. Uau! Você que está lendo agora esse livro aqui comigo. Quero fazer essa pausa e reler essa parte onde diz isso. Olha isso aqui, gente. As outras 5 mulheres chegaram com somente uma lamparina. Quando o noivo demorou mais do que o esperado, o azeite delas fez o quê? Se esgotou. Ao invés de assumir a responsabilidade pelo seu despreparo, elas fizeram o que as pessoas emocionalmente instáveis fazem. Elas foram para aquelas outras que tinham cumprido seu trabalho, o quê? Demandaram que lhes dessem um pouco do seu azeite. Em outras palavras, presta atenção nisso, olha só. Elas concluíram que os outros deveriam resolver um problema que elas haviam gerado para si. Jesus chama essas mulheres de tolas. Isso exemplifica pessoas que não são saudáveis, exigentes, presunçosas, esperam que os outros realizem o seu trabalho. Meu Deus do céu, olha isso, gente. Continuando, somos responsáveis somente pelo azeite que enche as nossas lamparinas. Enquanto nos focarmos em agradar os outros, sempre sentiremos que precisamos dizer sim para as pessoas exigentes. As mulheres sábias estavam focadas nas expectativas do noivo. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Está lá em Mateus 25:9. Sem uma alternativa, as mulheres tolas partiram para conseguir mais azeite. Enquanto isso, o noivo retornou e as 5 mulheres sábias uniram-se a ele no banquete. As portas se fecharam. As mulheres tolas chegaram tarde demais. Ao final da história, Jesus elogia as 5 noivas durante a celebração por escolherem não partilhar o seu azeite. Não conseguiremos entender o objetivo principal da história se fizermos dessa parábola um ensino sobre compartilhar. A parábola trata de prioridades e sabedoria. As 5 mulheres sábias alinharam suas prioridades com o noivo, que representava Jesus. Ele queria que elas estivessem preparadas para a sua vinda. Isso significa que houve o tempo certo para dizer sim e para dizer não. Quando nos curarmos, precisaremos reduzir nossas atividades para dar à nossa jornada a atenção merecida. As pessoas que se acostumaram a ouvir o seu sim o tempo todo terão dificuldade em aceitar suas novas prioridades. Está certo, deixe-os lutar. Aos 8 anos de idade, Jesus falou comigo através de um encontro profundo dizendo: eu chamei você para curar. Tempos depois, ele repetiu a frase, mas enfatizou a palavra você. Entendi que, apesar de ter sido ferida, isso não me isentava de ter que trabalhar duro para alcançar minha cura. Não poderia usar meu passado como desculpa para permanecer ferida ou para exigir que outras pessoas fizessem esse trabalho por mim. Por mais difícil que tenha sido, eu tive que tomar as rédeas da minha trajetória. Isso é sábio: curar, crescer, doar-se para os outros que estão genuinamente necessitados.
genuinamente necessitados. Enquanto resisto à tentação de agradar as pessoas que acreditam que dependem de mim para serem felizes. Devemos trilhar o mesmo caminho que as mulheres sábias e abraçar a verdade. Não teremos o suficiente para nós mesmos, enquanto estamos sendo curados, se continuarmos a ceder às exigências intermináveis das pessoas que são impossíveis de agradar. Chega um tempo quando devemos estabelecer um limite em nossas vidas e dizer não para as pessoas. Ao invés de nos sentirmos inadequadas, teremos conversas bem diferentes que refletem a sabedoria encontrada na história de Jesus. Segue agora alguns conceitos a serem considerados baseados nas lições encontradas na parábola acima. Preste atenção. Reconheça que você não terá recursos suficientes para si mesmo e para aqueles que são realmente necessitados, se oferecê-los para pessoas impossíveis de agradar. Segundo, ao ceder às pessoas exigentes, você não terá tempo suficiente para priorizar os pedidos amáveis que Jesus fizer. Jesus nunca nos faz sentir culpados. Ele pede e ele convida. Terceiro, seu trabalho é preocupar-se em encher sua lamparina. Os outros que encham as deles. A decisão deles em não se prepararem, não significa que seja um comando de ação da sua parte. O azeite, isso é o quarto agora, o azeite tem um alto custo. Eu paguei o preço financeiro e emocional para ser curada, o que levou anos. Outros também podem pagar o preço do preparo e do trabalho árduo. A responsabilidade é deles. Quinto, Jesus nos ensina que somos a luz do mundo. Devemos manter nossas lamparinas acesas para contribuir com o reino de Deus. Sou muito mais feliz quando minha pequena lamparina está cheia. E digo sim de um lugar de abundância ao invés de escassez. Por mais vezes que já pude contar, pedi a Deus para livrar-me de compromissos que havia feito, porque me senti pressionada a dizer sim, quando na verdade queria dizer não. Por favor, faça com que eles cancelem. Eu orava assim. E você alguma vez já fez isso antes? Falou sim quando queria falar não? Um dia, Deus ordenou que eu me preparasse para dar um não santificado. Ou seja, Ele pediu que eu lhe desse a autoridade do meu sim ou não antes de entregá-los aos outros. Comecei a ensaiar dizer não algumas vezes, sempre que Ele me pedia. Algumas pessoas ficaram chateadas, mas graças a Deus, meu não impulsionou-as a reavaliar os motivos delas sempre dizerem sim e a lidarem melhor com suas vidas sobrecarregadas. Para mim, isso provou ser uma ferramenta poderosa de identificar amizades saudáveis. Amigos compreensivos respondiam graciosamente, sem problema, e até se ofereciam para me ajudar. Eles são meus amigos até hoje. Dizer não para pessoas exigentes não é fácil, pelo menos não a princípio. Mas quando você começa a dizer sim de um lugar de confiança interior, ao invés de simplesmente tentar conquistar a aprovação dos outros, isso se torna algo muito mais agradável para todas as pessoas envolvidas. Anteriormente, mencionei brevemente uma mulher e seu precioso jarro de azeite. Essa história apresenta tantas situações dinâmicas e diferentes.
Trata-se de uma mulher cheia de gratidão que derramou seu caro perfume sobre a cabeça do seu Salvador, banhando-o com um presente muito perfumado. Mal consigo compreender o tamanho do ato de adoração extravagante. Apesar disso, os homens ao seu redor repreenderam-na. Eles consideraram seu presente um desperdício, indiretamente chamando Jesus de desprezível. Eles não consideraram Jesus alguém digno de receber tamanha extravagância. Para eles, até o Salvador do mundo não foi digno o suficiente. O mundo está repleto de pessoas com padrões inalcançáveis. Perceba as palavras de Jesus ao defendê-la. Olha só, lá em Marcos 14:6. Deixem-na em paz, disse Jesus. Porque a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Seu presente foi mais do que suficiente para Jesus, que o nomeou uma boa ação. Ele prometeu que ela seria lembrada todas as vezes que as pessoas contassem essa história do Evangelho. Impressionante. Jesus considera tudo o que fazemos algo significativo. Até mesmo quando entregamos algo tão simples quanto um copo de água. Ele recebe nosso presente de amor alegremente, quer isso seja algo grande ou pequeno. Minha filha Zoe criava um projeto de arte atrás do outro para me presentear quando criança. Ela colava pequenas contas na cartolina picada por seus dedos grudentos de cola e as dava para mim cheia de orgulho. Eu recebia carinhosamente cada um desses projetos. Por quê? Porque ela é minha filha amada. E cada presente vindo dela é uma demonstração de amor que penetra meu coração. Ela nunca precisará conquistar o meu amor. Ela sempre o terá. Ela já tem. Nós somos os filhos e filhas amados do Senhor. Ele não espera que façamos coisas suficientes ou nos tornemos suficientes para que Ele nos ame. Já nascemos sendo amados e seremos sempre amados. Ele nunca nos tratará com desprezo ou com críticas, mesmo sabendo que nunca poderemos cumprir as demandas da lei. Ele cuidou de tudo através da morte de Cristo. Não há nada que possamos fazer para acrescentar a nossa salvação. Somos suficientes em Cristo. Saber dessa verdade nos liberta para agradarmos a Deus em razão do seu amor por nós, sem precisarmos conquistá-lo. Estou pronta para dançar pela eternidade com a beleza dessa revelação. Ao fazê-lo, eu substituo a mentira na minha pedra angular com a verdade. Eu sou amada. E em meio a isso tudo, reescrevi o meu poema. Vocês lembram, vocês que estão aqui ouvindo agora essa leitura, aquele poema que a mãe dela falava para ela? Ela reescreveu esse poema. Olha como. Havia uma menininha com um cacho enroladinho, bem no meio da testa, bem certinho. Quando ia bem, era muito, muito amada. E quando tentava e falhava, era amada da mesma forma. Tudo bem, pode não rimar, mas finalmente, pelo menos, é real. Ai, que lindo! Gostaram do episódio 5? Olha só para vocês verem. Que coisa mais linda! Somos amadas. E eu quero que você fique com o episódio número 5. Nos vemos no episódio número 6. Até mais!